Olá, amigos, muito boa tarde, especial e abençoada quarta-feira para cada um de vocês. Eu sou Lena Caetano, te convido a permanecer comigo para fazermos juntos esta edição do NT Sul. Vamos aos destaques de hoje. Após 3 meses, a estiagem em Cachoeira do Sul tem situação de emergência reconhecida pelos governos estadual e federal. O decreto amplia o acesso a recursos para enfrentar os prejuízos causados pela seca. Nós vamos explicar onde os valores podem ser aplicados. Os produtores eles têm o direito, através dessa lei, desse decreto, que foi homologado, que foi reconhecido, fazer uma renegociação de suas dívidas que tiveram com a estiagem. Avança a troca no transporte coletivo de Cachoeira do Sul. A possível nova empresa responsável pelo serviço já discute os últimos detalhes da operação no município e espera formalizar o contrato nos próximos dias. Uma oportunidade para aprender, se qualificar e buscar novas chances no mercado de trabalho. A carreta Tri Juntos chega à Cachoeira do Sul com 25 cursos gratuitos e programação aberta à comunidade até o final de semana. E que tal trocar a correria da cidade por belas paisagens do interior? Neste domingo, a Caminhada Internacional na Natureza convida os participantes para um passeio de 10 quilômetros entre trilhas, natureza e a herança ferroviária de Cachoeira do Sul. Ele pode fazer a parte do trecho por trilhas ou acompanhando do seu lado os trilhos também. Isso daí facilita um pouco sobre a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade de cada um, respeitando o limite de cada caminhante. Hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas, mas podem causar graves danos à saúde. No NT Sul de hoje, vamos receber a secretária da Saúde de Cachoeira do Sul, Camila Barreto, e a coordenadora do Ambulatório Vida, Francisca Vaz. Vamos conversar sobre os cuidados, os testes e os tratamentos disponíveis pelo SUS. E você é nosso convidado especial para essa roda de conversa, para esse bate-papo com essas duas especialistas, para que você possa se esclarecer e ficar assim muito bem informado sobre cada tratamento, cada possibilidade, sobre tudo que envolve este problema, essa doença, tá bom? Nosso WhatsApp está aí na tela, 51997697129. Mande a sua pergunta e seu questionamento. Por esse número também você pode participar dos nossos momentos de interatividade aqui no NT Sul. Teremos 3 blocos para sua participação. O NT Sul também está com o programa ao vivo, com a live acontecendo lá em facebook.com/TV Cachoeira. Temos lives acontecendo também no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a gente, o NT Sul desta quarta-feira já está no ar. Depois de 3 meses da assinatura do Decreto Municipal de Emergência por estiagem, Cachoeira do Sul obteve o reconhecimento da situação pelos governos estadual e federal. A medida permite o acesso a programas e recursos para amenizar os impactos da seca que provocou no município prejuízos superiores a 151 milhões de reais. E a Defesa Civil comemora também a aprovação de R$300 mil para a compra de veículos e equipamentos destinados à resposta a eventos extremos. O decreto de emergência por estiagem, assinado em 27 de março de 2026 pelo prefeito Leandro Balardim, só teve reconhecimento 3 meses depois, agora no mês de junho, por parte do governo do estado, dia 19, e do governo federal, dia 24 de junho. A estiagem prolongada dos meses de janeiro e fevereiro, segundo estimativa oficializada pela Prefeitura, resultou em prejuízos superiores a 151 milhões de reais, principalmente na produção agropecuária, afetando plantações e também os rebanhos. Os baixos índices de chuva comprometeram a reposição hídrica de mananciais, impactando ainda mais a situação de 107 famílias com dificuldades no acesso à água potável. O Decreto Municipal de Situação de Emergência tem validade de 6 meses. O reconhecimento por parte das esferas estadual e federal tem vigência retroativa ao mês de março.
Sendo reconhecido pela União, o município tem direito em receber algum recurso no sentido para aquelas pessoas que tiveram prejuízo no caso da estiagem com os produtores. Os produtores eles não vão receber verbas. Os produtores eles têm o direito, através dessa lei, desse decreto, né, que foi homologado, que foi reconhecido, fazer uma renegociação de suas dívidas que tiveram com a estiagem. E afora os produtores, quem mora no meio rural, todas as pessoas que foram afetadas, de que maneira haverá essa compensação? Bom, correto. No caso, a Defesa Civil ainda deverá lançar um sistema, né, S2ID, fazendo esse tipo de pedido, digamos assim, né, mas esperamos que o governo federal aceite em mandar esses recursos. Mas também a gente não pode garantir, né, não pode garantir que esses recursos federais para as famílias que no certo virão. Nós, o governo do município, muito preocupado com essa questão do interior, ele está tentando adquirir mais um caminhão-pipa para que possa atender essas famílias para terminar com esse problema de espera de água, né? Então, o governo do município está preocupado com isso aí, está trabalhando em cima disso aí. Essas famílias, principalmente, terão algum tipo de compensação? É possível, através de uma documentação que a Defesa Civil vai enviar, né, para tentar ver se consegue recuperar algum valores para que possa estipular em cestas básicas para eles. Também, na última semana de junho, a Prefeitura local recebeu a aprovação do governo do Rio Grande do Sul do projeto de credenciamento ao Plano Estadual de Preparação para Eventos Extremos, o Prepar-RS. O programa, que prevê apoio técnico e financeiro aos municípios para investir na prevenção, preparação e resposta a eventos extremos, destinará R$ 300 mil para a aquisição de equipamentos e veículos para a Defesa Civil. R$ 220 mil será para a aquisição de veículos, R$ 25 mil para a aquisição de um reboque para transporte de animais resgatados, R$ 15 mil para a compra de computadores, R$ 5 mil para a compra de um notebook, R$ 10 mil para a implantação de sistema de comunicação via satélite e R$ 25 mil para a aquisição de um gerador de energia. Os itens que nós vamos adquirir com esses R$ 300 mil, né, é justamente isso aí que nós precisamos e até melhorar mais ainda. Pessoal, vamos falar agora de oportunidade, boa oportunidade. A carreta Trijuntos está em Cachoeira do Sul oferecendo uma série de cursos e capacitações gratuitas voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento pessoal da comunidade. A estrutura vai permanecer no município até o final de semana, disponibilizando oportunidades de aprendizado sem custo para os participantes. Com os detalhes do Bernardo Miller. E a gente detalha mais sobre essas capacitações que chegaram aqui em Cachoeira do Sul, estão aqui na Rua Coberta, estação de eventos, que se chama a Carreta Trijuntos. Inclusive as capacitações, gente, estão acontecendo lá dentro, a gente está gravando aqui fora, justamente para não atrapalhar as aulas desses estudantes que estão buscando qualificação numa grande oportunidade gratuita aqui para a juventude e para todo o público cachoeirense. Para a gente entender melhor o que é essa carreta e o que está posicionado aqui na Rua Coberta e que fica até o próximo final de semana, vou conversar aqui com as três frentes envolvidas, digamos assim. Primeiramente, a Alessandra, representando o Senac. Alessandra, no centro de Cachoeira do Sul, a carreta posicionada justamente para trazer e levar qualificação para a juventude, para a comunidade em geral. Explica um pouco o que é essa carreta e para que ela serve perante a nossa comunidade. Boa tarde. Boa tarde. Então a carreta traz qualificação, diversas oportunidades aí de serviços para entregar para a comunidade aqui de Cachoeira do Sul, todas elas de forma gratuita, então sem custo nenhum. Então a gente está aqui para convidar a comunidade com a programação na área de tecnologia, gestão, finanças, empreendedorismo, inteligência artificial, uma grande gama de possibilidades de aprendizado. Que bacana. São mais de 25 capacitações, a Alessandra citou algumas áreas envolvidas e uma dúvida: o pessoal está em casa, pode se inscrever na hora? Como é que garante uma vaga para uma capacitação? Na verdade é só chegar, então a gente tem espaço para 40 pessoas dentro da carreta, então a comunidade chegando aqui já consegue participar de acordo com a programação, os horários que a gente tem disponível. É de manhã e de tarde? E de noite, então os 3 turnos.
Bacana. A expectativa assim de público e presença desses alunos aqui? Então, a gente pode sempre comportar 40 pessoas, então, de acordo com esse número, né, encher essas 25 oportunidades de oficinas que a gente vai ter aqui. E além do Senac, tem o Sesc também, que está aqui presente com o Fábio, que é também o representante. Fábio, obviamente a Alessandra citou um pouco dessas áreas da tecnologia, mas hoje as pessoas buscam essa qualificação, principalmente a juventude. E, querendo ou não, a carreta ela vai de encontro, né? Ela vem para o centro de Cachoeira do Sul. Na área do Sesc, o que você pode pontuar que é importante que a pessoa pode vir aqui e garantir a sua presença? Perfeito, boa tarde. Complementando as ações do Senac, que são as ações de formação técnica, nós temos as atividades do Sesc que são ligadas ao bem-estar. Então nós temos hoje, por exemplo, às 17 horas, uma atividade de alongamento e relaxamento. Na sequência nós temos oficinas que tem do Pilates, que temos aulas de laboral, de ginástica e também temos atividades que fazem parte do cotidiano do Sesc aqui de atuação em Cachoeira do Sul, como atividades do projeto do Envolva-se, que é um projeto de reutilização de materiais. Nós temos atividades do programa Mesa Brasil, que também está acostumado aqui na comunidade. Nós temos atividades do voluntariado, atividades da maturidade ativa. E todas essas as atividades, como foi mencionado dentro do cronograma, estão disponíveis para a comunidade. As ações vão estar acontecendo e toda a comunidade é muito bem-vinda porque as atividades são totalmente gratuitas. Tem certificado? Não certificado, mas o pessoal vai sair daqui com a experiência e com encaminhamento para as demais atividades que vão ser desenvolvidas. Ok. Sobre as atividades do SES, você falou bem-estar, saúde. Talvez o pessoal está em casa olhando, mas uma carreta, como é que vai fazer essas ações? O espaço é muito amplo, inclusive o pessoal já está acompanhando um pouco das imagens, né? Exatamente, o espaço da carreta é um espaço multiuso. Ele muda, agora mesmo ele tem uma oficina que está acontecendo do Senac, ele vai concluir essa oficina, ele vai mudar todo o cenário, são móveis planejados para esse tipo de movimento, ele vai sair todo mundo e vai entrar uma aula de Pilates. Aí o pessoal vai realizar essa atividade, vai concluir essa atividade, remaneja todo o espaço novamente e vai ter uma reunião de diretoria do Cindy Lojas. Então é um espaço multiuso, um espaço que se adapta a cada realidade. E para a gente finalizar, presidente do Cindy Lojas, dona Marli Schneider, acho que satisfeita, né, como presidente, uma iniciativa dessa no centro de Cachoeira do Sul. Olá, sim, é uma satisfação a gente conseguir trazer para a Cachoeira essa carreta tri. Quando eu vi o lançamento dela, que eu conheci essa carreta, eu digo, eu quero levar para a Cachoeira e quero colocar na Rua Coberta. Então, assim que eu consegui fazer o agendamento de dias com o presidente, graças ao presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, é que eu consegui equacionar essas datas aqui, para nós aqui em Cachoeira. E isso aí é uma coisa assim que é grandioso demais. Então, assim, as pessoas, eu convido a todas as pessoas a virem aqui, a conhecer, a participar de alguma palestra, de algum treinamento, alguma coisa assim. Eu acho que não dá para perder isso aqui, não tem custo nenhum. Então, venham para cá, para a Rua Coberta, manhã, tarde, à tardinha, à noite, não tem custo nenhum. Venham participar, venham conhecer e participar da programação, que eu acho que é muito importante. Que bacana, eu vi que a senhora estava acompanhando ali antes de gravar um pouco da aula, estava gostando. Sim, eu aproveito, claro, tudo que a gente puder agregar, mesmo com o vasto conhecimento que a gente tem. A moça ali agora estava falando exatamente sobre educação financeira e eu acho isso muito importante, né? Tanto para a pessoa física quanto para os empresários, tem que ter um fluxo financeiro, um fluxo de caixa, e eu acho que assim, as crianças já deveriam também aprender logo isso daí, desde pequenininhos, porque com isso ele vai se tornar um adulto responsável com as suas finanças.
Muito, muito legal, uma oportunidade imperdível, então aproveite, está em Cachoeira do Sul, lá na Rua Coberta, então, essa carreta que está equipada com muita oportunidade. E por falar em oportunidade, hora do quadro Minha Carreira. Você que é gestor, que tem uma equipe sob sua responsabilidade, quando o empreendimento, a equipe não rende o necessário, quando as coisas não estão dando certo, será que basta simplesmente você pressionar essa equipe, exigir resultado pura e simplesmente? Ou será que é hora de assumir o seu papel de liderança e tentar juntos com a equipe, todos juntos, conseguirem seguir um novo caminho, uma nova trajetória? A Grace Tomazetti fala sobre isso hoje no quadro Minha Carreira. A gente vai conferir. Existe um padrão de gestão tão disseminado que passou a ser tratado como prática legítima. Diante de um resultado abaixo do esperado, o gestor aumenta a pressão sobre o time. A lógica implícita é que o grupo estava entregando menos do que podia e que uma cobrança mais intensa vai calibrar o esforço coletivo. Essa lógica, segundo a Startse, está errada. E o custo de estar errado recai sobre quem já está trabalhando. Porque pressão funciona em condições específicas. Quando o time tem clareza do que precisa ser entregue, tem acesso aos recursos necessários e ausência de obstáculos estruturais no caminho. Fora essas condições, pressão adicional não resolve o problema real. Quando a cobrança aumenta antes de qualquer investigação sobre o que está travando a entrega, o time mais capaz e mais resistente adota um comportamento previsível, fica quieto e começa a gerenciar a percepção do gestor. As reuniões de status se transformam em maquiagem de produtividade. As métricas apresentadas são selecionadas para sinalizar esforço. Os problemas reais ficam fora da pauta, porque levantar um obstáculo num ambiente de pressão intensa é frequentemente interpretado como uma desculpa, não como um diagnóstico. O resultado é que o gestor passa a tomar decisões com base em informações filtradas. O time protege a narrativa, o gargalo real permanece intacto. E a pressão aumenta novamente no ciclo seguinte. Pesquisas da Gallup sobre engajamento no trabalho mostram consistentemente que a relação com o gestor direto é o principal fator de retenção de produtividade em equipes. Times geridos por líderes que diagnosticam antes de cobrar apresentam taxas de engajamento significativamente superiores às de times submetidos a culturas de pressão sem contexto. Mas existe uma pergunta sutil que separa gestores que cobram sem estratégias do líder consciente. E a pergunta é a seguinte: o que está impedindo a entrega? Essa pergunta exige uma mudança de posição. O gestor sai do papel de cobrador e entra no de parceiro de diagnóstico. A diferença prática é que, no segundo papel, o líder está genuinamente interessado em remover obstáculos e não em distribuir responsabilidade pelo atraso. Os gargalos mais comuns dessa pergunta incluem falta de clareza sobre prioridades, dependências externas não resolvidas, ausência de ferramentas ou acesso, sobrecarga acumulada de demandas paralelas e decisões pendentes que bloqueiam o avanço. Nenhum desses problemas responde à pressão. Todos eles respondem ao diagnóstico. E a consequência da disfunção aparece logo ali. Times geridos por pressão contínua sem investigação das causas tendem a desenvolver um comportamento de entrega mínima. Entregam o suficiente para não serem demitidos. O compromisso com o resultado vai sendo substituído pelo compromisso com a sobrevivência dentro dessa estrutura. A distinção entre um gestor que cobra e um líder que diagnostica não está na intensidade do comprometimento com o resultado. Está no método. Entenda o que está travando, remova o obstáculo e deixe o time trabalhar. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões à TV Cachoeira pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou diretamente para mim, no Instagram GT Mentora. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Hora de você participar aqui do NT Sul, momento de interação
agora aqui na telinha, você que mandou a sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129, o nosso canal de comunicação com você durante todo o dia, viu? Em qualquer dia da semana você pode mandar a sua mensagem, a gente vai visualizar em algum momento e você vai ter algum retorno, ou então participar com a gente aqui, sugerindo pautas, ou então mandando a sua mensagem, a gente coloca na telinha aqui, tá bom? Vamos aqui pra telinha, a Valesca Cardoso participa com a gente, ela manda um vídeo. A Rua Moron não recebe limpeza desde quando iniciou a operação da balsa. O mato tomou conta, já realizei pedido de limpeza em todos os órgãos responsáveis da prefeitura, sequer houve retorno. Uma vergonha, possuo 2 residências na rua, o mato atrai bichos e roedores. Está aí então a demanda da Valesca com relação à Rua Moron, que esteve muito movimentada em função da balsa, né? E agora a balsa foi embora, felizmente já temos ponte funcionando, ponte aberta e liberada para trânsito, mas a Moron agora caiu no esquecimento e é o que a moradora, que a Valesca, solicita a atenção do poder público para resolver essa situação. Tá no ar então a sua demanda, Valesca, a gente fica na torcida aí. Se não se resolver, manda pra gente poder acompanhar essa situação, tá bom? A próxima mensagem da Maia, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Sou linda em Lajeado, sou natural de Cachoeira do Sul, mas atualmente resido em Lajeado. Um abraço. Coisa boa, Maia. Obrigada pela participação, obrigada pela companhia também. Abraço especial para o pessoal de Lajeado que nos acompanha, que está sempre também na companhia da telinha do NT Sul. E através do NT Sul também, a Maia mata saudades da terrinha também, tá? Um grande abraço. Próxima mensagem na telinha da Márcia, aqui de Cachoeira do Sul. Hoje a minha sobrinha Mariana está de aniversário. A tia e tua família estão mandando um feliz aniversário. E tá aí uma foto linda dessa moça, da Mariana, que está de aniversário hoje. Tudo de bom, beijinho especial para Mariana, tá? Deus te abençoe, tudo de bom. A gente se associa aí nessa homenagem especial pelo teu dia. Márcia, obrigada pela participação também. Pessoal, daqui a pouquinho mais interações, você pode continuar mandando a sua mensagem que a gente coloca aqui na telinha. Participe com a gente. Veja a seguir. Avança a troca no transporte coletivo de Cachoeira do Sul. A possível nova empresa responsável pelo serviço já discute os últimos detalhes da operação no município e espera formalizar o contrato nos próximos dias. Que tal trocar a correria da cidade por belas paisagens do interior? Neste domingo, a Caminhada Internacional na Natureza convida os participantes para um passeio de 10 quilômetros entre trilhas, natureza e a herança ferroviária de Cachoeira do Sul. Ele pode fazer a parte do trecho por trilhas ou acompanhando do seu lado os trilhos também. Isso daí facilita um pouco sobre a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade de cada um, respeitando o limite de cada caminhante. Hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas, mas podem causar graves danos à saúde. No NT Sul de hoje vamos receber a secretária da Saúde de Cachoeira do Sul, Camila Barreto, e a coordenadora do Ambulatório Vida, Francisca Vaz. Vamos conversar sobre os cuidados, os testes e os tratamentos disponíveis pelo SUS. Você, inclusive, pode já mandar a sua pergunta, o seu questionamento, que a gente coloca na telinha e faz ao vivo para elas, tá bom? Voltamos em instantes, continue com a TV Novo Tempo. Doze horas 28 minutos, este é o NT Sul, estamos de volta à sua companhia diária na hora do almoço, nesse intervalinho, nesse pit stop aí, para reabastecer, para respirar um pouquinho, e você se liga aqui na TV Novo Tempo para se atualizar sobre os principais assuntos do dia. E o pessoal se pergunta, e o clima, Lena, e o tempo, como é que está em Cachoeira do Sul? Olha que imagem aqui do centro de Cachoeira do Sul, o dia tá bonito, tem um solzinho maravilhoso lá fora, mas não se engane, tá frio, viu? Tá bem geladinho, o dia amanheceu bem frio por aqui e a gente vai ter mais detalhes sobre o que vem por aí em termos de condições do clima em Cachoeira e em todo o estado com quem sabe, quem entende do assunto. Chegando aí a meteorologista Kátia Braga. Olá, boa tarde a todos que nos prestigiam e nos acompanham aqui no NT Sul. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Que dia maravilhoso! E a tarde vai seguir assim com solzinho, vento calmo. À noite também, poucas nuvens, então será
tarde e noite muito agradável. E já foi agradável pela manhã. O destaque para essa quarta-feira, agora à tarde, é a umidade relativa do ar. Ela vai ficar bem baixa, 30%. Eu não sei se tu sabes, mas o melhor para nossa saúde é 60%. Então, tá muito baixa. E a recomendação é beber muita água. Hidrata a pele, é bom para todos os órgãos, que hidrata todos os órgãos. Então, na hora da propaganda, corre lá e toma água. Tô dizendo, hein? Olha essa dica boa. Vamos às temperaturas dessa quarta-feira? Pela manhã, quem saiu cedinho sentiu frio. 4 graus ficou a temperatura pela manhã em Cachoeira do Sul e região. Agora à tarde, 17. Temperatura bem agradável para o inverno, né? Inverno é mais frio, mas tem essa grande amplitude térmica, que é a diferença da máxima com a mínima. 4 a 17 é uma baita diferença. A quinta-feira começa com cerração, também com sol durante manhã e tarde. A umidade fica baixa, 40%. Não é tão baixa como hoje, mas ainda baixa. Tome água. À noite tem muito mais nebulosidade. Tem um novo sistema que vai mudar completamente o tempo. Muitas nuvens à noite e também madrugada. Deixa eu te contar como vai ficar as temperaturas na quinta-feira. Veja a diferença entre a mínima e a máxima. Mínima de 5 graus e à tarde 20 graus. Uma tarde bem gostosa com 20 graus. Olha, a sexta-feira muda tudo, como eu já comentei, que muda na noite de quinta para sexta. A sexta-feira vai ser de céu nublado a encoberto e tem chuva na sexta-feira. O volume não será significativo, mas não se descarta alguma pancada. Mas na maior parte das vezes é chuva fraca e garoa. A temperatura nessa sexta-feira vai ficar assim, 12 graus pela manhã e 16 à tarde. Vejam que a temperatura fica mais alta pela manhã e à tarde mais baixa do que na quinta-feira. Para o Rio Grande do Sul, segue com sol para essa quarta-feira, quinta também, mas na quinta, lá na região oeste, já começa a chover. Chuva fraca, mas já começa a chover na quinta-feira, na sexta, chuva para todo o estado. Eu te desejo excelente, abençoada quarta-feira e os próximos dias. Saudações meteorológicas. A possível nova empresa responsável pelo transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul deu mais um passo para assumir a operação do município. Representantes da Expresso Presidente Getúlio estiveram na cidade nesta terça-feira e se reuniram com o prefeito Leandro Balardim para tratar dos detalhes da transição do serviço. Segundo um dos representantes da empresa, Luiz Otávio Góes, a expectativa é de que o contrato seja assinado já na próxima semana. De acordo com ele, falta apenas a autenticação de um documento relacionado à habilitação financeira da empresa para que a assinatura seja encaminhada. Enquanto isso, questões operacionais seguem sendo definidas. A empresa ainda não confirmou onde será instalada a garagem em Cachoeira do Sul e outros detalhes da operação devem ser resolvidos entre esta terça e a próxima quarta-feira. Mais um bloco de interação, hora da sua participação aqui no NT Sul. Vem comigo para a telinha. Cristiano Souza, aqui de Cachoeira do Sul, mais um transtorno para os moradores do bairro Ponte Verde. Estão passando na rua Arlindo Freitas Leal, obra que a Corsã deu por pronta. Misericredo. Gente, olha só a situação. A gente já abordou aqui, já fez reportagens com o pessoal do bairro aí desse trecho, durante as obras de ampliação da canalização da rede de esgoto da Corsã. O pessoal reclamou, promessa de que a coisa seria solucionada e agora o pessoal mostra aí, ó, depois da solução do trabalho teoricamente concluído, que o pessoal está passando por lá. Rua Arlindo Freitas Leal, bairro Ponte Verde. Transtornos aí
Corsan, socorro, por favor, o bairro Ponte Verde está precisando. Cristiano, obrigada pela participação. Carmen Cia, aqui de Cachoeira do Sul, olha que lindeza essa fofura. Minha netinha Maia, que nasceu dia 16/6, está com 22 dias. Que lindeza, Carmen Cia. Obrigada por compartilhar com a gente. Que coisa linda. Deus abençoe essa pituquinha, como diz a Gabriela, né? A gente gosta de mostrar essas fotos maravilhosas, maravilhindas. Continue mandando suas mensagens e também participando do NT Sul. Carmen Cia, um grande abraço e muito obrigada pela participação, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho você pode ter também aqui no NT Sul a sua participação através de questionamentos sobre hepatites virais. A gente vai ter uma entrevista ao vivo em seguidinha aqui no NT Sul e você pode e deve participar mandando a sua mensagem, a sua participação é esperada, tá bom? Domingo é dia de caminhar em Cachoeira do Sul. Desta vez, os amantes do esporte saem do perímetro urbano e vão contemplar as paisagens rurais do nosso interior, sem sair muito longe da cidade. A caminhada internacional na natureza, Trilhas e Trilhos integra o Circuito Internacional de Caminhadas na Natureza e vai proporcionar aos participantes uma experiência que une atividade física, turismo rural e, claro, contato com as belezas naturais do interior de Cachoeira. Isso mesmo, mais uma grande iniciativa envolvendo a Prefeitura de Cachoeira do Sul, também o FSM e Emater, nessa reunião que teremos no domingo, no próximo domingo, dia 12, o evento marcado e conhecido como Trilhas e Trilhos. Para a gente entender melhor isso, a gente vai conversar aqui com a secretária adjunta Lívia Lima. Lívia, mais um evento programado, agora parceria com a Emater e o FSM. Explica por que do nome Trilhas e Trilhos. Então, o evento aqui em Cachoeira foi batizado de Trilhas e Trilhos justamente por ofertar essa opção para o caminhante. Ele pode fazer a parte do trecho por trilhas ou acompanhando do seu lado os trilhos também. Isso daí facilita um pouco sobre a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade de cada um, respeitando o limite de cada caminhante. Como é que funciona o pessoal que está em casa interessado em participar, como é que faz a inscrição e o roteiro que você já tem programado? Ok. As inscrições elas são gratuitas, por isso a gente pede muito cuidado e zelo que aquele que se inscrever realmente participar ou se porventura não puder executar o evento, que cancele na plataforma EcoBooking. A partir de 10 anos são todos muito bem-vindos, os simpatizantes, os curiosos e também aqueles que queiram apenas prestigiar o evento como um todo lá na sede campestre do comercial. A inscrição, o link de inscrição, ele está à disposição no site da Prefeitura Municipal, cachoeiradosul.rs.gov.br, e de imediato é aberto um banner, ou seja, um atalho para o link de inscrições. Mas qualquer coisa também estamos à disposição nas matérias ali que está dividindo com o pessoal, com a comunidade, o processo de programação de organização do evento. Secretária, você falou ali sede campestre do Clube Comercial, porque lá é o ponto de partida dessa caminhada. Explica esse roteiro. É o ponto de partida e de chegada. Essa caminhada ela tem em torno de 10 quilômetros, o seu percurso, seu circuito, porque ela começa e termina na sede comercial campestre, então do Clube Comercial. A gente vai começar ali a partir das 7 horas, tem o de jejum, que é por adesão, pagamento via Pix ou dinheiro em espécie, não só para os caminhantes, mas para aqueles que queiram prestigiar. Posterior a isso, às 8 horas, depois do aquecimento, depois da mobilização, a gente começa a fazer esse roteiro, passando por trás do Clube Comercial, chegando na Ponte Seca, aí que a gente escolhe trilhas ou trilhos. Seguimos então esse percurso, fizemos a volta por trás do aeródromo. Lá a gente tem o primeiro carimbo, onde o caminhante tem o seu crachá e concretiza ali a primeira etapa da caminhada. Também lá vai ter água, frutas, banheiros. A gente também conta com o apoio da comunidade da Guerquelândia nessa questão de acolhimento, onde vai ter também hidratação, frutas e banheiros. E posterior a isso, retorna-se por outra parte, pela frente do aeródromo, pegamos o trilho de novo e na Ponte Seca ocorre o segundo carimbaço. E aí, depois disso, concluímos no comercial, junto com a questão do almoço, Feira da Agricultura
familiar, produtores rurais, artesanato e afins. O importante é deixar claro que é uma caminhada, não é corrida, não tem aquele intuito de competição, é justamente contemplar as belezas que a gente tem aqui no entorno da cidade. Ritmo contemplativo, oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer amizades, reencontrar as que já não se vê há algum tempo, então é sem pressa. Por isso que ela tem a previsão de durabilidade do evento como um todo de 4 horas, 2 para ir de forma tranquila e mais 2 para voltar de forma tranquila. Que bacana. Ao meu lado, o Luciano da Emater, porque querendo ou não, a Emater está presente no nosso interior, Luciano. E a participação da Emater nesse evento e a importância dessa orientação. O evento Caminhadas na Natureza ele está acontecendo por iniciativa da UFSM, da Unidade de Santa Maria, em parceria com a Emater em vários municípios, né? E também em parceria com as prefeituras municipais de cada município. Aqui em Cachoeira do Sul não sendo diferente, e nessa parceria existem várias secretarias envolvidas, né? Então a Lívia, por exemplo, como turismo, mas também está conduzindo os trabalhos junto à prefeitura, né, Lívia? Mas nós temos, na verdade, Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, Desenvolvimento Rural, de Saúde envolvido, então um grande envolvimento também de várias mãos construindo este evento. O principal motivo deste evento aí, para nós, no primeiro momento, pode parecer divulgação do município perante também outros municípios, né? De divulgação nossa daquilo que a gente tem aqui. Nós estamos numa das primeiras caminhadas que é no bioma Pampa, com algo diferente também para quem for fazer a caminhada, né? E envolve também muita questão, não somente a questão ambiental, de visualização, de enxergar o que está acontecendo, mas também a questão social e que a gente consiga dar os primeiros passos para entender essa contemplação da natureza, que nós precisamos preservar a natureza para as próximas gerações, né? Então ela é um momento bem interessante, construído com muitas mãos, mas com o objetivo não somente da saúde, da caminhada, mas também de contemplação, para a gente possa conhecer, sair do nosso dia a dia e conhecer por outro ângulo uma realidade rural de Cachoeira do Sul. Por exemplo, naquela região mesmo que passa próximo a nosso aeroclube e ao próprio clube comercial, normalmente nós todos passamos pela rodovia de carro. E dessa vez não, é uma caminhada por trilhas, por sanga, quem for passar vai se molhar, tá? Então assim, justamente fazendo uma caminhada no percurso diferente para conhecer um pouco da nossa realidade de Cachoeira do Sul e do Pampa Gaúcho por outro ângulo, né? Então a gente teve num preparo agora no sábado lá, por exemplo, tem uma sanga que é feita uma travessia e que ela tinha pneus dentro, a gente optamos por deixar lá justamente porque as pessoas consigam enxergar os problemas ambientais que o ser humano pode gerar se não conduzir bem o processo, né? Então ela é educativa, ela tem a questão de divulgação do município, ela tem a questão da saúde através da caminhada, mas muita questão da educação ambiental. Que bacana. E você que circula pelo interior, Luciano, sabe do potencial que Cachoeira do Sul tem referente a esse turismo rural. Muitas vezes nós aqui da população de Cachoeira do Sul, a gente viaja para outros municípios para contemplar alguma coisa no meio rural, sendo que nós estamos agora tentando descobrir aquilo que existe de beleza aqui mesmo que possa ser contemplado. Com certeza absoluta é um incentivo muito grande para o crescimento do turismo rural do município. Que bacana. Então fica o convite neste domingo, tem a caminhada Trilhas e Trilhos, a Lívia explicou bem, o Luciano também. Fica o convite para esse domingo, busque a sua inscrição no período da manhã, são 4 horas de caminhada. Quem tem vontade de conhecer um pouco do entorno aqui da nossa cidade, é uma grande oportunidade a gente compartilhando com a nossa audiência. Hora da nossa entrevista ao vivo. Pessoal, julho é o mês dedicado à conscientização sobre as hepatites virais. Doenças que muitas vezes não apresentam sintomas no início, mas que podem trazer complicações graves para a saúde. Para falar sobre os cuidados, os testes e os tratamentos disponíveis pelo SUS, recebo aqui no estúdio a secretária da Saúde de Cachoeira do Sul, Camila Barreto, e a coordenadora do Ambulatório Vida, Francisca Vaz. Boa tarde às duas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, agradecemos o espaço. Boa tarde, obrigada por estar aqui mais uma vez. Coisa boa. Vamos conversar um pouquinho, né, para o pessoal de casa saber um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas pensam, quando falam em hepatite, as pessoas logo relacionam. É uma doença no fígado, as pessoas ficam amarelas, a parte branca do olho fica amarela. Se não for isso, tá tudo certo. Não é bem assim, né? O que a gente pode falar sobre hepatite? Como é que define explicar um pouquinho sobre essa doença de uma maneira que o pessoal entenda direitinho. A hepatite, então, é uma doença viral. Nós temos 5 tipos de hepatite: a B, a C, a D e a E. Quais são as mais comuns? A
a B e a C. Quando a gente pensa na hepatite, ela é uma doença que afeta o fígado e tem aí alguns sinais e sintomas que são importantes de se investigar. Por isso que nós buscamos alguns sinais de alerta. Como tu bem falaste, icterícia, que é o amarelão, também enjoos, mal-estar, cansaço, fadiga. E ela é uma doença crônica e muito comum. Muitas vezes nós temos notificações, principalmente de hepatite C, e o pessoal considera que é apenas quando já está num caso agravado de cirrose, de insuficiência hepática. A pessoa pode conviver com ela por um longo tempo sem ter nenhum sintoma. Ela é considerada uma doença silenciosa. Muitas vezes não aparece os sintomas e, por isso, é difícil quando nós não temos o diagnóstico. E esse diagnóstico, quando ele não ocorre em tempo oportuno, ele pode levar a uma cronificação da doença, ou seja, a doença ela complicar e levar a cirrose, a câncer hepatocelular, né, insuficiência hepática e a diferentes complicações. Por isso, a importância do diagnóstico precoce com qualquer um desses sinais e sintomas que foram destacados. Bom, a gente está só começando nesse assunto. Você que nos acompanha é convidado a participar dessa roda de conversa. Já falei lá no início do telejornal. Isso aqui é para você receba essa informação e, de uma certa maneira, multiplique e também se questione, né? E se você quer questionar também, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 51997697129. Participe com a gente, que daqui a pouquinho a gente coloca na tela a sua participação, a sua dúvida. Combinados? Vamos em frente, então. Francisca me diz o seguinte, lá no Ambulatório Vida, as pessoas diagnosticadas do município recebem uma atenção especial, é isso? Com certeza. Lá a gente oferece testagem rápida para esses pacientes. Quando a pessoa ela nos procura ou ela acha que ela pode estar sentindo algum sintoma, a gente oferta lá as testagens rápidas, tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Além também de outros testagem rápida que a gente faz, tanto para HIV, para sífilis, para outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas, né, especialmente nesse mês que estamos falando, né, sobre as hepatites, fizemos testagens para hepatite B e hepatite C. Bom, a gente está falando sobre isso e existe um mês destinado a esse assunto, a essa patologia. Eu acho que é justamente por isso, porque muitas pessoas simplesmente ignoram ou nem sabem que podem estar, né, com essa infecção e ela está se desenvolvendo, corroendo o seu fígado, né, contaminando o organismo, e quando estoura já está tarde demais, né? Exatamente. Por isso que hoje a gente tem ampliado o teste rápido tanto no serviço especializado quanto na atenção básica. Então, no postinho, perto da casa de vocês, é possível realizar o teste rápido de hepatite B e C, porque às vezes o sintoma se confunde com outras doenças. Por isso que nós temos que pensar em alguns fatores que estão associados. Por exemplo, o amarelo na pele, observar dor gastrointestinal, alguns sinais e sintomas como enjoos, náuseas, vômitos e, claro, fatores de risco no momento que tu te expõe a uma situação onde tu pode se infectar pela hepatite, que existem diferentes formas de infecção. Aí eu quero saber também, e o pessoal de casa já bateu a curiosidade, de que maneira a pessoa pode ser contaminada, pode contrair essa doença? A hepatite A e a E é fecal oral, ou seja, nós estamos falando dos alimentos que podem estar contaminados, do saneamento básico. Então, é praticamente cuidados de higiene e saneamento básico. Nessa situação, a gente tem alguns sintomas leves, geralmente é benigno. Na hepatite B e C, nós estamos falando de sangue contaminado. Então, muitas vezes, compartilhar agulha, cachimbo para usuários de drogas. Também na hepatite B, transmissão via sexual, principalmente. Transmissão vertical, quando a mãe não é tratada e passa para o bebê. Outro ponto importante é sobre esterilização. Materiais não esterilizados ou esterilizados incorretamente. Vou dar um exemplo. Tatuagens, alicate de unha,
questões cortantes que possa ter, né, contato com o sangue contaminado. Então, é bem importante dizer que a A é fecal oral e a hepatite B e C, principalmente a B, transmissão sexual e transmissão vertical e sangue contaminado, que aí pode, né, qualquer objeto pérforo estar associado. Resumidamente, quase todos nós estamos suscetíveis a ser contaminados. A questão é se observar. Exatamente. Quando tu tem uma exposição de risco, tanto que o Ambulatório Vida ele faz essas avaliações, por exemplo, uma relação sexual sem preservativo, você pode estar fazendo a testagem rápida, um acidente de trabalho onde tem uma picada de agulha, algum pérfaro, também a testagem rápida, usuários de droga, e não é apenas no Ambulatório Vida. Nas unidades básicas, nós buscamos fazer o rastreamento desses casos. Hoje, a testagem, em 30 minutos, você tem o resultado disponível. É rapidinho. Vamos para a telinha? Tem gente querendo saber, tem gente querendo perguntar. William Barreto, o Rio Grande do Sul vive uma epidemia de HIV/AIDS e apresenta os maiores índices do país. Qual é a realidade de Cachoeira do Sul em relação ao HIV e à AIDS? Quantos casos estão registrados atualmente? E por que a população ainda não tem acesso a boletins epidemiológicos periódicos com esses dados como forma de transparência e de orientação das políticas públicas de prevenção? Já entra no outro assunto, mas que também é da alçada do Ambulatório Vida, né? Quando a gente fala, o William ele trabalha também na pastoral da AIDS, então ele tem conhecimento sobre esse tema. Quando a gente fala de HIV, Cachoeira está entre os 50 municípios prioritários do estado do Rio Grande do Sul, de 497. Nós temos hoje pacientes que fazem acompanhamento no Ambulatório Vida de toda a região, mas a maioria desses pacientes, né, Francisca, eles são de Cachoeira do Sul. Sim. E quando a gente fala sobre boletins epidemiológicos, todos esses dados, eles são disponibilizados pelo Estado. Obviamente que nós temos dados sigilosos, mas em torno, considerando dos pacientes que realizam, vou falar um número aproximado, 600 a 700 pacientes que realizam tratamento, em torno de 400 pacientes aproximadamente, eles são de Cachoeira do Sul. E lembrando que HIV, hoje em dia, ele tem tratamento, não tem cura, mas o paciente estando com a carga viral indetectável, esse paciente ele não vai adoecer e também não transmite por via sexual. Isso é muito importante. E essa questão de tratamento, voltando ao nosso assunto das hepatites virais, é uma doença incurável ou tem tratamento? Qual é a situação? Hepatite B, ela não tem cura. O que nós fazemos na hepatite B? Nós trabalhamos com evitar que essa doença se cronifique e aumente a carga viral e cause complicações. Então, existe tratamento para reduzir essa carga viral e evitar a progressão da doença. Hepatite C, nós temos tratamento, né, Francisca? Esse tratamento ele é descentralizado hoje na atenção básica. 95% dos casos chega à cura e é um tratamento um pouco mais longo, de 12 semanas a 24 semanas. Mas até 2016, esse tratamento não era disponibilizado para todos os casos. Hoje, na hepatite C, nós temos a disponibilização desse tratamento e pelo sistema de saúde. E lá no Ambulatório Vida, nós temos o infectologista, que também avalia casos mais complicados. Em algumas situações, nós também encaminhamos via GERCOM para o gastro, né? Quando tem fatores complicadores de hepatite B e C. Mas o tratamento ele é disponível na rede pública. E a hepatite A fecal oral é sinais e sintomas e sim, tem cura. Geralmente esses casos são benignos. Ok. Mais uma perguntinha na tela. A Joyce pergunta, gostaria de saber se para fazer o teste da hepatite precisa de prescrição médica. Não precisa de prescrição, só chegar no postinho ou no Ambulatório Vida, não precisa de agendamento nenhum, a gente está à disposição para fazer essa testagem rápida. No momento em que der positivou, e aí? Aí a gente vai fazer o acolhimento desse paciente, fazer a instrução, né? E vamos provavelmente solicitar algum exame de sangue, né? Isso, nós solicitamos, quando confirmou no teste rápido hepatite B e C, nós temos que solicitar o exame de carga viral. Esse exame de carga viral ele é feito no LACEN da 8ª CRS, certo? Então é um exame que vai para o estado e ali a gente vê a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus, seja de hepatite B ou hepatite C. Então o teste rápido ele é um marcador importante, mas é necessário esse exame complementar.
que é encaminhado, ou o próprio ambulatório encaminha? Encaminha. Quantas pessoas, mais ou menos, tem muita gente em tratamento hoje em dia? Cachoeira do Sul é um foco de hepatite? Olha, Principalmente da hepatite, às vezes a gente pensa muito no HIV, mas a hepatite B ela é muito comum, e na hepatite C. A gente tem dados, assim, principalmente do Brasil, que tem em torno de 1 milhão de pessoas, e a cronicidade em torno de 500 mil. Nós temos pessoas que fazem tratamento, nós não temos uma epidemia como o HIV, né? Mas nós temos pessoas que fazem tratamento na atenção básica, inclusive de hepatite C, que tem cura desses casos, né? Então, temos não um número grande, mas é uma infecção que a gente pode, muitas vezes, prevenir por meio da vacinação ou, no caso da hepatite B, com o diagnóstico precoce. Vacinação. A gente está falando até agora sobre você ir até uma unidade de saúde, fazer o teste, se monitorar, enfim, saber como está o seu corpo e buscar recurso. Mas tem também forma de prevenção e vacina. Está disponível em qualquer unidade de saúde? Exatamente, em qualquer unidade de saúde. Hepatite A é para crianças com 15 meses. Hepatite B é para toda a população. O que acontece quando a gente fala da hepatite A? 15 meses vai fazer a vacina e casos de pessoas imunossuprimidas, transplantadas, com câncer, elas vão fazer o encaminhamento com atestado médico para o CRI, que libera essas vacinas especiais. Hepatite B, ao nascer, a primeira coisa que o bebê faz é a vacina da hepatite B e depois faz a complementação com 3 doses. Se fez as 3 doses e tem comprovação, essa pessoa está imunizada. No caso de adultos que não fizeram ou não têm comprovação, precisam estar realizando as 3 doses de hepatite B. E é o ideal, né? Vai lá, faz a imunização e fica tudo certo. Exatamente. Eu comentei com a Francisca que a hepatite B, geralmente quando a pessoa ela vai ser admitida num serviço, eles pedem antitetânica, a vacina também da hepatite B para reduzir riscos e trazer mais segurança para esse trabalhador. Ok. Estamos aqui com a secretária da Saúde, Camila Barreto, aqui de Cachoeira do Sul, também com a coordenadora do Ambulatório Vida, Francisca Vaz. E eu não posso perder a oportunidade, secretária, antes de encerrarmos, de falar sobre um outro assunto que também é da área da saúde e que muita gente está na expectativa, mas que também a secretaria tem encontrando alguma dificuldade. O pessoal pede muito por cirurgias. Começou ontem mais um mutirão de cirurgia de catarata, né? E o município são mais de 170 pessoas nessa primeira etapa, se não me engano. 170. Teremos mais 2 etapas depois até o final do ano. O que está acontecendo? Essas pessoas estão sendo atendidas, chamadas, mas está tendo alguma dificuldade pontual com relação a encontrar algumas pessoas? Nós, então, estamos fazendo extra 293 procedimentos e estamos ligando para todas as pessoas que estão na fila. Alguns casos nós não conseguimos encontrar, por isso a gente pede. Está na fila desde 2023, 2024, nós estamos tentando ligar. Caso esteja, procura a unidade de saúde para atualizar o cadastro, procura a regulação, que é a sala 29. E essas ações, nós já entramos em contato com 120 pessoas. Na próxima semana, nós fechamos o restante para fechar 173 e logo vamos estar fazendo a segunda etapa, que é 60 e mais 60. Ampliação de acesso, buscamos captar recursos federais junto ao prefeito Balardim, recursos de emendas impositivas que buscam, né, otimizar essa fila, porque nós já temos um contrato, mas os casos eles são maior, né, do que é a oferta e a gente precisa desses mutirões para reduzir essa fila. Ok, nosso tempo estourou. Obrigada pela participação das duas. Pessoal, vacina, teste, é tudo de graça no Ambulatório Vida, nas unidades de saúde. Vai lá, aproveita essa oportunidade e se proteja. O NT Sul termina por aqui. Amanhã tem mais. A gente se vê. Tchau, tchau.